Olá, amigos do Esporte em Debate, que bom estar com você aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Aqui você sabe, a parada é pra valer e nós vamos destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, você vai ver. Sampaio empata com o Coritiba fora de casa e esboça reação na Série B. Uma entrevista exclusiva com Massinho Guerreiro, falando sobre o acesso do Cavalo de Aço Imperatriz neste ano de 2018. Um bate-papo com Rui Scarpino, que assume o comando técnico do Motoclube pela terceira vez. Você vai ver ainda a abertura dos Jogos Escolares Maranhenses, GEMES 2018. E mais, uma matéria especial sobre a carreira e rotina de treinos do atleta maranhense, o Anderson de Oliveira, que vai representar o estado no torneio CrossFit Brasil. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte em Debate. Você sabe, já está no ar. E para começar o Esporte em Debate, vamos falar da maior competição da juventude esportiva do nosso estado. Os Jogos Escolares Maranhenses, GEMES 2018. A abertura solene aconteceu na última sexta-feira. E o Esporte em Debate, é claro, não poderia ficar de fora da festa que marcou a abertura da 46ª edição do GEMES. A abertura da 46ª edição dos Jogos Escolares Maranhenses foi realizada no Castelinho e reuniu estudantes de 112 municípios do estado na maior competição esportiva do Maranhão. Esse ano vai ser um espetáculo muito bonito, vai ser a 46ª edição. Vai fazer um evento muito bacana para os atletas que vêm de fora das etapas regionais, participar dessa etapa estadual aqui em São Luís. Muito importante, a integração entre esporte e educação fundamentais. Se hoje eu estou onde estou, devo ao esporte, a disciplina, a hierarquia, ao treinamento, enfim, a concentração, ao foco. E por isso que a gente precisa sempre estimular a prática do esporte educacional, porque além de tudo isso que eu falei, daqui ainda podem surgir muitos gênios do esporte para o nosso Maranhão, para o nosso Brasil. Os atletas da Seleção Brasileira de Vôlei, Fofão e Naubert, participaram da solenidade de abertura e destacaram a importância do esporte na vida deles. Significou uma transformação, não só como esportista, mas como pessoa também, que eu acho que as coisas mais positivas que agregam só faz o bem. Então acho que me tornou uma pessoa melhor. Então o esporte ele só traz coisas boas. E é muito bom vir aqui no Maranhão, né, ver tanta gente assim praticando esporte, sem falar nos valores que o esporte pode trazer na vida dessas crianças. E é sempre uma honra, um prazer ver que o esporte mobiliza tanta gente assim. 75 mil atletas de escolas públicas e privadas do estado vão participar da 46ª edição dos Jogos Escolares. Quem saiu do interior do estado, como esse grupo que veio da cidade de Matões, está em clima de expectativa para os Jogos Escolares Maranhenses. Minha expectativa é que eu consiga ganhar no xadrez, trazer o troféu para minha cidade e que, mesmo se eu não ganhar, que eu estou participando do esporte que eu gosto. Foi muito bom, sempre, todas as tardes, às 5 horas nós ia treinar, os professores tinham muitos esforços para poder treinar nós e com fé em Deus talvez eu tenha a chance de ganhar nessa atletismo de hoje. E a gente está agora sempre botando sempre o possível para eles chegar participando e mostrar o tão gratificante que vai ser o treino duro que eles fizeram. Olha, e o GEMES é sempre encarado como uma competição, além de educativa, uma competição que faz brotar, né, os grandes valores que podem ser aproveitados no esporte de alto rendimento. Ele é, sobretudo, uma competição que marca bastante o esporte maranhense, porque é justamente do GEMES que nascem grandes valores. E a gente vai falar aqui de handebol com Ana Paula Rodrigues, nós vamos falar sobre o futebol com Vanberto e outras estrelas que surgiram a partir dos Jogos Escolares Maranhenses. Enfim, eu vou conversar com o Gregório Dantas, meu amigo, meu companheiro. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Greg, eu estava falando aqui da importância do GEMES, né? Sim. Porque dessa competição, aliás, é uma das poucas no Brasil, no aspecto colegial. Sim. O Maranhão mantém essa tradição, brotam grandes valores, né?
na vida e no esporte, né? E dizer ainda que os Gêmeos, apesar de percalços, né, dos anos e tal, até de um certo enfraquecimento da competição, mas continua sendo a maior competição escolar, de nível escolar do Brasil. Isso aí é um dado interessante. Relevante. Relevante que a gente sempre tem que destacar. E eu separei até algumas informações importantes a respeito dessa 46ª edição dos Jogos Escolares Maranhenses, que vai acontecer agora em 2018, né? Neste ano, Juliano, teremos 112 municípios, cidades, né? E algo em torno, uma média que a gente faz aqui, de 75 mil alunos envolvidos nessa competição. Então, demonstra a grandiosidade, né? Alunos atletas, né? Isso, alunos atletas, a grandiosidade que esses Gêmeos, que os Jogos Escolares representam para o estado do Maranhão, né? Como você já disse, revelando inúmeros atletas profissionais. Para essa edição agora, a gente pôde conferir na matéria do Ismael, tivemos presenças ilustres, viu, Julinho? Aí a gente pôde observar a Fofão, né, da seleção olímpica de vôlei. Grande jogadora de voleibol, marcante a sua carreira, a sua vida para o esporte. Realmente, e o Nauber. Um ícone. Nauber também o capitão esteve, Nauber, né? Isso, campeão olímpico com a seleção brasileira masculina de voleibol. Então foram algumas personalidades que estiveram presentes nessa abertura da 46ª edição dos Gêmeos. Só para concluir aqui, Julinho, a etapa infantil começou já, agora dia 11, né? E vai até o dia 18 de agosto. E a etapa infanto começa no dia 20 de agosto e termina no dia 27. São as etapas oficiais, né, desses Gêmeos 2018. É verdade. Que legal, né? Bacana. Jogos, muito eu tive a oportunidade de disputar. Muito legal, Juliano. Acho que uns 3 ou 4 anos, né, edições dos Jogos Escolares Maranhense. Você jogou quantas edições? Uma, né? Foi. O quê? Qual foi a modalidade? Xadrez, já te falei. Xadrez, né? Já não, mas a gente precisa relembrar o público. Não é porque todo... Eu joguei futsal e joguei futebol. Rotativo, né? Audiência rotativa. Ano passado a gente falou sobre isso, comentou, né? Até Ricardo, tu jogou, Ricardo, também? Ricardo jogou. Jogou, era pelo goleiro, Freitas né? Figueiredo. Goleiro do Freitas, E nunca teve problema de cabeça o Ricardo. Não? Não, era um grande goleiro. Então é o quê, então? Não sei. Gente, vamos falar de crossfit. O atleta maranhense, o Anderson de Oliveira, ele vem se preparando com muito afinco, com muita determinação. Rotina diária de treinamentos para disputar o CrossFit Brasil. Ele está prestes a viajar para São Paulo, onde vai representar o estado do Maranhão em mais uma importante competição a nível nacional. O treino é pesado, são 6 dias na semana praticando exercícios durante 3 horas nesta academia de CrossFit em São Luís. E foi essa dedicação que fez com que o Anderson de Oliveira, de 16 anos, fosse considerado um dos melhores atletas de CrossFit no Brasil, na categoria Team, entre 15 e 17 anos de idade. Mesmo com tanta dedicação, o atleta, que ainda é adolescente, não esperava esse reconhecimento. Bom, isso foi muito surpreendente, né? Para mim, eu não esperava essa classificação, porque como o Vitor falou que eu ia para pegar mais experiência, mas aí cheguei lá, eu me surpreendi com a colocação e é isso aí. Entre os dias 13 e 16 de setembro, o Anderson vai representar o Maranhão no torneio CrossFit Brasil, que vai ser realizado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O esporte surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1980. Com o objetivo de melhorar a capacidade física de atletas. O Anderson tem 1 ano e 5 meses praticando CrossFit e é uma revelação da academia. O Anderson ele é um menino privilegiado, ele é muito dedicado e tem um futuro grandioso aí no CrossFit. Realmente foi uma grande conquista para o CrossFit maranhense ter um atleta entre os melhores do Brasil e com certeza ele vai representar muito bem o CrossFit maranhense nesse campeonato. O Anderson é o primeiro maranhense a participar do campeonato de CrossFit no Brasil e está otimista com esse desafio no sudeste do país. Eles esperam um bom resultado, né? De mim, espero que eu vá muito além, que eu possa trazer uma vitória pra gente, do CrossFit maranhense. O Anderson ele tem uma rotina de treino que varia em 2 turnos, onde ele treina em um turno CrossFit, no outro turno ele faz um treinamento específico, ou de LPO, ou de treinamento de Endurance, que trabalha o cardiorrespiratório, ou treinamento de ginástica. Somando todas essas horas de treino, dá mais ou menos umas 3 horas de treino.
Ô Greg, tá pegando forte aí o Anderson de Oliveira, né? Tá Para fazer sim, bonito rapaz. esse CrossFit Brasil, porque tem muita gente de olho, né? E olha, Juninho, essa competição. E olha que ele tem apenas 16 anos, né? Vai disputar esse... até separei aqui, Juninho. É o torneio Team, né? Que é entre 15 e 17 anos. É a categoria Team do CrossFit Brasil, do torneio, que vai ser disputado na cidade de Sorocaba, né? No interior do estado de São Paulo, entre os dias 13 e 16 de setembro. Então, mês tá que bem vem, aí, né? Mês tá que perto. vem, tem um mês Tá para eles preparar, né? Bacana, com o professor Vitor Teles, rapaz, que é parente, Julinho. Eu acho que ele é sobrinho da nossa Maria Regina Teles aqui da nossa rádio, sabia? Esse o professor dele... A família toda, Teles, tem uma história coach, muito né? grande no esporte, né? Natação, no exato. handball, tá entendendo? Eles têm uma história natação, muito handball, boa. Principalmente, né? A Maria Regina também fez natação durante muitos também anos, natação. né? E aí o Anderson está se preparando. De acordo com as informações que a gente recebeu, ele é um verdadeiro fenômeno. Agora, as imagens puderam mostrar isso aí, o nosso telespectador pôde notar como ele é um fenômeno pela idade, né? Pela tão pouca idade, apenas 16 anos, e já ter um nível tão alto. E é o primeiro maranhense a disputar esse torneio, que é o torneio Brasil de CrossFit. Boa sorte, que Boa faça sorte. um grande papel, né? E conquiste êxito nessa Isso, competição. bons resultados, né, para o Bons Maranhão. resultados, sem dúvida. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o técnico que levou o Imperatriz ao acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, Marcinho Guerreiro. E vamos falar também do acerto do Motoclube com o técnico Rui Scarpino e o planejamento do Papão do Norte para a temporada 2019. É tudo rapidinho, segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta com o Esporte em Debate, agora para falarmos de futebol. Gente, em 27 anos de profissão como jornalista esportivo, eu tenho feito um exercício de mente, né, para tentar recordar, saber se houve já um fato dessa natureza, quantas vezes ele aconteceu, mas confesso que às vezes a memória acaba traindo a gente, apesar de considerar que tem uma boa memória. Mas eu não me lembro de um profissional deixar de ser jogador de futebol, acaba a carreira como atleta e logo no primeiro ano, efetivamente, como treinador de futebol, a gente não está falando de situação interina, deixou de ser atleta, se tornou técnico de futebol efetivo, né, para comandar uma equipe. E que ele tenha conquistado o título de campeão estadual e nesse mesmo ano, nessa mesma temporada, um acesso em um campeonato brasileiro. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, de Marcinho Guerreiro, técnico de futebol, que estava no Motoclube de São Luís, foi campeão do estado em 2018, classificou o moto na Série D e depois saiu do moto para ir treinar o Imperatriz e conquistou o acesso histórico, inédito, para o Cavalo de Aço na Série C do ano que vem. Eu falei que não me recordo. Você se baseou em alguma trajetória? Você se lembra de algum fato dessa natureza? Olha, também não, Jura. Que eu me recordo, não. Mas é como eu sempre falo, aconteceu tudo muito rápido, né, na minha vida, e principalmente agora como treinador, né, como jogador, não. Eu tive uma carreira de 17 anos, jogando futebol profissional, e como treinador, como você bem falou, efetivo agora, né, e pode-se dizer durante 7 meses, 6 meses, foi tudo muito rápido. Campeão maranhense, né, estadual, pelo Motoclube, e logo depois um acesso para uma Série C, pelo Imperatriz, onde era uma equipe também desacreditada, como era do Moto no estadual, e graças a Deus as coisas aconteceram muito rápido. Então eu só tenho que, primeiramente, agradecer a Deus e continuar trabalhando, porque as coisas no futebol muda muito rápido, então a gente tem que aproveitar o momento. Marcinho, você conquistou o título de campeão maranhense deste ano para o Motoclube de São Luís e recolocou o moto em competições nacionais superavitárias, como a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Juraci, mas por que você fala superavitária? Porque são competições em que o clube participante, principalmente os clubes de menor poderio financeiro, caso aqui do Maranhão, de outros da região Nordeste e até mesmo Norte, eles utilizam essas competições para ter um handicap a seu favor, uma receita, porque a Copa do Nordeste ela tem uma cota muito boa e a Copa do Brasil nem se fala, né? Essa, inclusive, com uma premiação milionária de 50 milhões. E você recolocou o moto nessas competições nacionais, conquistando um campeonato duro, um concorrente como o Sampaio, de Série B do Campeonato Brasileiro, como o Imperatriz, que deu um trabalhão na decisão, né? Eu acho que é por isso que os caras resolveram te levar. Disse, rapaz, esse treinador acabou com a gente aí, com o sonho do título estadual, e você brilhou com moto, né?
Sem dúvida. Teve um gosto especial porque você foi campeão várias vezes como jogador. E ser campeão como treinador, ele tem realmente um gosto especial? Sem dúvida, Júlio. Como eu sempre falo, né, eu tenho muito carinho pela instituição Moto, né, pelos conselheiros, alguns que estão lá, sempre eu falo isso, né, recordo, porque me ajudaram muito. Então, sim, teve sim um gosto especial, até mesmo porque foi onde tudo começou, né, eu tive vários títulos como jogador e como treinador, muitos não acreditavam, poderia dizer assim, muitos não acreditavam. Até pode-se dizer eu mesmo, né, com um trabalho novo, né, e pegando você, porque o Moto é um time grande do nosso estado. Muita pressão, muita cobrança. Muita pressão, muita cobrança, devido caindo já para a Série D do ano seguinte. Então a gente sabia que ia ser muita pressão, mas graças a Deus a gente trabalhou muito bem. Conseguimos um título, né, conseguimos botar o Moto novamente nas competições nacionais, onde você bem falou aí, frisou, onde tem uma cota, né, tanto a Copa do Nordeste como a Copa do Brasil. Então a gente fica feliz, né, de ter botado o Moto nessa situação, mas com todos os jogadores, com o resto da minha comissão técnica, com o Fábio Nogueira, com o Tião, com o Zé Augusto, eu não posso deixar isso de lado, né? Esses jogadores que trouxemos para cá, né, que tivemos um compromisso com eles, e graças a Deus esses jogadores se comprometeram, foi até comigo, não nem com a diretoria, porque a gente sabe... O time foi muito bem montado, né? Exatamente, né? A gente teve, ontem mesmo eu conversando com o Rui sobre isso, sobre essa situação. Você tem que montar um elenco, você tem que saber o que tem que ser feito para não errar. Hoje no futebol você não pode errar. E graças a Deus tudo isso aconteceu. Espero que o Moto também consiga se reerguer novamente, né? E desejo toda a felicidade. Mas fico feliz sim, teve um gosto diferente, até mesmo porque foi um título maranhense, né? Todo dia que você tem um título maranhense, onde você bem falou também, o Sampaio, que é uma equipe de Série B, ia ser um Imperatriz também, que é muito forte. E graças a Deus a gente conseguiu esse título aí para o Moto, e isso foi o mais importante. Ô Marcinho, com tudo isso, você teve uma saída traumática do Motoclube de São Luís. Salários atrasados, 7, 8 meses de salários. E você acabou deixando o Moto para ir para a cidade de Imperatriz. Você tem alguma mágoa da diretoria, do Moto, por ter saído nessas circunstâncias? Olha, primeiro porque você não queria sair, não é? Sem dúvida. Eu não queria sair, né? Até mesmo porque eu já tinha feito esse trabalho, já estava vindo sofrendo desde dezembro, do dia 2 de dezembro, que era a nossa pré-temporada lá em Pinheiro. Não queria sair, fizemos uma reunião, a gente vinha aguentando aquilo ali, né? Eu vinha falando com os jogadores, porque ali podia se dizer que era comissão de jogadores. A diretoria não se pronunciava, então eles só falavam comigo e eu passava para os jogadores. E chegou uma hora que a gente não tem mais como aguentar, nem como falar para o jogador o que está se passando. Então a gente não queria sair, a gente fez reuniões, né? Mas guardo mágoa dessa diretoria, até mesmo porque ainda saí como ingrato, né? Fico triste, né? Porque tudo que eu fiz pelo Moto, acho que os anos que eu joguei, tudo que eu passei pelo Moto como jogador e agora como treinador, acho que nenhum treinador queria vir para cá e nem ia vir para passar essa situação que eu passei, mas tenho que agradecer também aqueles verdadeiros torcedores, tenho que agradecer também aqueles verdadeiros conselheiros que sempre me apoiaram, vocês da imprensa também, que sempre me deram apoio, né? E isso é importante também, né? Porque você sabe que eu sou da casa, sou um prata da casa e é muito difícil você conseguir manter, né, isso aí. Graças a Deus eu tive o apoio da imprensa, tive o apoio da maioria da torcida, né? Mas agora quando eu saí, muitos me falaram que eu era ingrato, que eu era mercenário, como se eu não tinha recebido, não recebi nada. Mercenário, né? Sem receber. Sem receber, difícil, então, né? É difícil, né? Então, mas a gente tá tranquilo, a gente fez um bom trabalho no Moto, a gente botou o Moto no cenário novamente nacional e torcer pela instituição Moto. Você falou ainda há pouco que conversou com o Rui Scarpino. Você chegou a tocar nesse assunto? Sim, claro. O Rui é meu amigo, como eu sempre falo, é um cara que me ensinou muito, né? Eu fui jogador dele e quando veio para cá já me pediu como auxiliar. Então conversei muito com ele agora que ele esteve aqui. E sobre essa situação do Moto, né, sobre as promessas que não foram cumpridas comigo, né, e espero que com ele sejam cumpridas, que até agora, né, a gente sabe que eu não recebi nada, né, nunca falaram comigo, pode-se dizer saí ainda como ingrato, como eu falo, mas a gente coloca na mão de Deus, a gente quer que o Moto
vai para frente, consiga metas melhores, consiga subir para uma Série C, igual o Imperatriz subiu agora, né? E importante é isso, que o futebol maranhense esteja no ápice do futebol brasileiro. Ô Massim, você sai do moto nessas circunstâncias e de repente o Imperatriz escancara as portas do Aras para você, do cavalo de aço. E de repente você encontra uma equipe lá cambaleante, resultados de empate dentro de casa, sem vencer. Você chega e quem não estava fazendo gol faz gol, quem não estava entrando joga e arrebenta. O que você fez lá nesse Imperatriz para levar o cavalo pela primeira vez a um acesso de Série C desta forma no Campeonato Brasileiro? Olha, Juraci, quando eu cheguei lá numa quarta-feira mesmo, Fábio Nogueira e o Zé Augusto, a gente fez um coletivo, né? Até mesmo que eu conhecia alguns jogadores, fizemos um coletivo e até falei para o Zezé, rapaz, o que a gente veio fazer aqui? Mas graças a Deus a gente tinha 3 dias, né, que já ia estrear contra o Guarani de Juazeiro, lá em Juazeiro, conseguimos um empate lá e a gente tinha uma semana inteira para trabalhar. O Zé Augusto que ele fala, gente, é um meia que jogava uma bola redondinha, número 10 no time do Sampaio Corrêa. Exatamente, que hoje é meu auxiliar. Jogamos junto também em muitos clubes por aí. E aí tivemos uma semana, tivemos um empate, a gente já tinha visto a tabela antes de eu ir para lá, né, se dava para classificar ou não. Sabia quem eram os jogadores que estavam lá, então Eloy, Daniel Barros, Chicão, são jogadores de qualidade. Você não pode, Jean, goleiro, e graças a Deus as coisas... Mas o Júnior Chicão já não marcava muito tempo. Já não marcava, né? Então todo mundo pedia para ir embora, imprensa, torcedores. Mas quando eu cheguei, tive uma conversa individual com cada um e durante a semana, já para jogar dentro de casa com o Guarani novamente, trabalhamos muito bem, a gente conversou individualmente, perguntamos o que estava se passando. E eu acho assim, eu não fiz muita coisa, sim, trabalho e hoje eu tenho 2 caras que eu admiro muito no futebol. Tenho o Rui, mas lá para cima eu tenho o Renato Gaúcho e tenho o Tite, que são caras que conseguem levar um elenco fora do trabalho também na conversa. Ô Massim, só para a gente ter uma base aqui, porque a gente sempre fala de folha salarial, Série A, Série B, Série C, Série D, o que o clube tem que fazer para poder ter uma receita, para poder pagar a folha, e com que folha você pode chegar ao objetivo. A folha do Imperatriz, gerava em torno do quê? 200 mil? 110 mil. 110 mil reais? 110. E assim, um grupo bem enxuto, né? Com pago jogadores, em dia, né? Pago em dias, né? E... Você recebeu luvas para ir para lá? Não recebi, mas recebi um mês adiantado, né? Tanto toda a comissão. Teve a história de um carro? Não teve, não? Não. E sim, e aí a gente, bicho também, né? Tudo em... Apaga também o bicho, né? Tudo em ordem, suplemento. Então lá eu só tinha a preocupação de dar o trabalho. Chegar no campo para dar o trabalho. Os jogadores já estavam lá esperando, a gente montava o nosso trabalho e dava o treino. E voltava para casa. Então tudo isso você consegue, né? Botar seu trabalho tranquilo para os jogadores, e os jogadores vão assimilando. Então isso faz com que você cada vez mais progride com a equipe e a equipe chega aonde é para chegar. Como a gente chegou agora, né, onde ninguém acreditava, no acesso a uma Série C que foi muito difícil. Né? A gente tem que... Muito complicado. Muito complicado. Você pega uma América de Natal... Você teve que passar pelo moto. Teve que passar pelo moto, pelo time do Manaus, que eu não conhecia. Conhecia alguns jogadores, o Cleitinho, o Zada. De estrutura financeira, de empresários. Se você for ver lá, a estrutura deles... Você passou pelo América de Natal, uma das grandes forças do futebol nordestino. Se for uma folha lá, acho que era 300 mil, chegava a folha do América. Então, você vê um time de massa também. É verdade. Time que já foi Série A. Então, graças a Deus, a gente conseguiu pular esses obstáculos aí, que era muito difícil. O moto mesmo, que vocês sabem que é um time de massa, já tinha um time montado. Você ganhou de 4 o moto aqui em São Luís. É verdade, graças a Deus, ganhamos de 2-1 lá e assim, foi o único time que não conseguimos, não foi para os pênaltis, né? Não foi na decisão dos pênaltis, a gente ganhou no tempo normal. Tanto 2-1 lá, como 4-2 aqui no Castelão. Ô Massim, passado esse momento, né? É claro que você tem que comemorar muito, o torcedor lá comemora do Imperatriz, um momento ótimo para o futebol do Maranhão, um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, dignificante para a tua carreira. Eu acho que ninguém melhor do que você merecia um momento como esse. Eu conheço a história desse rapaz desde o tempo de futsal, jogando pelo CIP, colégio, né, que já não existe mais, e tantos gêmeos que ele conquistou com o futsal, e do futsal foi para o futebol de campo. Até estava conversando com ele em off, dizendo, eu joguei bola com o Massinho Guerreiro. No futsal esse cara era um craque. Talento, todos os anos era eleito o melhor. Você foi para o futebol e perdeu um pouco daquela qualidade técnica, né?
Mas o futebol ganhou um volante, vou te contar. Quando eu olho alguns cabeças de baga jogando aí, sem inspiração, sem transpirar dentro de campo, eu me recordo muito do teu futebol. Olha, é verdade. Eu passei 12 anos jogando futsal. Fui na Votorantim, fui no Sul, né? Joguei no Girassol, o antigo Girassol, que era uma equipe extraordinária aqui de São Lima, Luís. Thomas, né? Muitos craques, né? Márcio Araújo, joguei com o Márcio Léo Silva também, que hoje está no Kashima Antlers. Somos amigos, hoje a gente conversa sobre futebol e ele é um motense também, que é o Léo Silva. Então eu passei 12 anos e logo depois, em 2000, eu passei para o campo, né? A gente perde sim um pouco, né, a nossa habilidade, até mesmo porque eu era o pivô, fazia muitos gols, armava muita jogada, e aí eu já vim para volante. Mas a gente, graças a Deus, quando a gente teve uma dificuldade, né, de você para mais, eu tinha um passe bom, eu tinha né, e a gente foi se adaptando, mas graças a Deus a gente conseguiu se manter. A gente pegou uns treinadores aí que nos ensinou muita coisa, né, e graças a Deus a gente conseguiu levar esses 17 anos de futebol profissional. E tem um cara que foi muito importante na tua vida, meu amigo pessoal, de saudosa memória, chamado Raul Menezes. Sem dúvida, esse foi, como eu sempre falo, foi um pai para mim, né? Eu tive meu pai, mas ele foi um segundo pai. Fantástico esse cara como diretor de futebol. Porque você sabe também, né? Eu tinha muito problema também com a noite, mas era um cara que... Você gostava da noite? Você sabe disso. E o Raul sempre falava, não, contemporizava, né? Deixa o menino dormir lá, que quando ele chegar dentro de campo ele vai resolver. Arrebentar. E foi várias vezes campeão, estava certo. Marcinho, e agora, esse planejamento para 2019? Você pediu a manutenção da base, você já indicou reforços, a folha vai ter que dar uma aumentada, Série C é uma outra história, não me venha com história de 110 mil reais que não dá, tem que reforçar, tem que qualificar. Você sabe que tem uma duração, são 2 grupos de 10, pelo menos 18 jogos para jogar numa fase, visibilidade nacional, que é uma Série C, muitos jogos transmitidos. Sem dúvida. Eu até, antes de vir para cá, ainda passei uma semana lá em Imperatriz, com o Rodrigo, com o presidente Adal, e já falei, né, sobre o planejamento, já falei para a gente não cair no que o Moto caiu, né? Você também não pode pensar que foi para a Série C e pode trazer jogador de 12, 15 mil, de 13 mil, que não é assim, né? A gente sim. Primeiro, cadê o dinheiro para pagar? Né? Então pronto. Então vamos manter a base, isso é o principal que eu pedi. Tem alguns jogadores que até separei para você dar um aumento a mais, até mesmo porque manter o... Que valoriza também exatamente, o atleta, e manter, né, a regularidade, né? Um Eloy, um André Penalva. Vocês vão continuar com o Eloy, porque ele tem contrato com o Maranhão. Maranhão, mas a probabilidade é de ele voltar, né? E espero que sim, porque me ajudou muito. E é um amigo que eu tenho também, que jogamos juntos. E joga muita bola. Muita bola. E quando eu cheguei lá, ele também estava ainda meio cabisbaixo, mas graças a Deus conseguiu jogar comigo. E jogou muito bem. E é tanto que apareceu o Criciúma, Ferroviária, lá o Roque Jim falou comigo para levar ele. Então a gente manteve uma base, né? Estamos contratando, já deixei 9 nomes. E esses 9 nomes, 6 já foram contratados, já assinaram o contrato. Quem são 6? Não posso, né? Não pode falar ainda? Mas nem pra gente aqui. Não. Eu vou dizer o nome, porque já assinou e é meu amigo, e já esteve aqui no Moto, Marcos Paulo, pronto. Já aquele 10 da moda? Exatamente. Então, tem o maestro. Mas não tem ninguém vendo a gente. Você quando conversar com o Marcos Paulo, você diz para ele o seguinte, ele tem um talento fantástico, é um meio inteligente, uma visão periférica de jogo, bota a bola onde quer. Mas diga para ele que futebol não é apenas 1, 2 jogos, tem que ter uma sequência, viu? Isso quando eu cheguei, eu até falei para alguns jogadores que estavam lá, por exemplo, Daniel Barros, né, que às vezes eles jogavam uma bem, depois 2, e uma na intensidade e outra não. Então, hoje futebol é intensidade. Intensidade, o tempo inteiro. Dinâmica e intensidade. Tanto que meus trabalhos é isso, 45 minutos, mas na intensidade. Então, porque na hora do jogo vai ter que ter intensidade. Então, você já revelou o Marcos Paulo, quem são os outros 8? Aí não pode. Aí pode, a gente vai deixar. Mas não está assinado? Já está assinado, tá mas tranquilo. Aí você sabe, né? E agora aconteceu uma situação dessa com o Sampaio, né? Então a gente espera que quando chegar em novembro, dia 26 de novembro, nossa apresentação, aí sim, aí vocês todos vão ficar sabendo, mas Marcos Paulo é um cara que eu considero, é um cara também que jogamos junto no Guarani de Juazeiro e trouxe ele depois para cá por moto, né? Depois trouxe novamente no ano 2017, eu não sei. E agora a gente se encontrou no aeroporto, ele estava no Interporto, a gente conversou e disse, para onde eu for, vou te levar. Formar um meio campo com o Eloy, com o Daniel Barros. Clóvis vai ficar? Vai ficar. Esse é um dos melhores volantes da região. Muito bom. Encontrei lá, ele estava lá também, sem jogar.
E Marcos muito Paulo bom por aquele jogador. lado esquerdo, eu vou te contar. E aí já conversamos, já tá certo, já assinou um pré-contrato, né? E dia 26, com certeza nós se apresenta todos lá para a gente fazer uma boa pré-temporada. Isso já fora de Imperatriz, 20 dias, depois voltamos para Imperatriz. Ô Massinho, você é um profissional inteligente, né? E está iniciando pela porta da frente uma carreira de treinador, já vitoriosa no seu princípio, e eu tenho certeza que a prosperidade ainda será ainda melhor. Você tem uma visão macro do futebol, porque foi jogador, hoje é técnico de futebol. Como é que você está vendo a situação do Sampaio? Olha, antes de eu vir para São Luís, eu conversei muito com o Sérgio, né? E até Misael, que está agora aí, eu tinha indicado para ele, que Misael tinha falado comigo, graças a Deus ele assinou. Mas eu não vejo o time do Sampaio um time, por exemplo, abaixo dos outros, né? Eu vejo que falta alguma coisa, não sei, a gente conversa muito, eu converso muito com alguns jogadores, até mesmo quem está lá, o Joelson, meu amigo, jogou comigo no Guarani de Sobral, que é o Jojó, que é o zagueiro. Fernando Sobral eu tinha indicado para o Moto e depois indiquei para o Sérgio, e hoje está aí no Sampaio. Jogamos também, a gente foi vice-campeão cearense, então são jogadores lá que eu conheci, a gente conversa muito, né? Acho que falta pouca coisa. Eu também não posso... Você acredita que o Sampaio vai se livrar do rebaixamento? Acredito e creio também, porque tem muitos jogos ainda, né? E até mesmo porque eu tenho amigos lá e gosto muito do Sérgio Frota, é um cara que sempre me ajudou também, por mais que muita gente não sabe, mas é um cara que sempre me ajudou e eu tenho o maior respeito por ele. Então eu creio que com certeza o Sampaio vai sair dessa situação aí, até mesmo porque é nivelado. Eu acho Série C, Série B é nivelado. Eu sempre falo isso, né? De uns 3 anos para cá, eu joguei acho que mais 6 Série B, joguei com equipes, por exemplo, no Fortaleza, você tinha uma equipe de qualidade. Hoje você não vê mais, por exemplo, eu joguei com César, zagueiro, que foi seleção brasileira, eu joguei com Cocito, joguei com Getúlio Vargas, que hoje é o goleiro que é comentarista da Interativa, então era um time mais de qualidade. Hoje você não vê muita qualidade, hoje você vê muita força, você vê muita intensidade, é isso, né? Mas eu joguei com os caras que tinham qualidade, uns 2007, 2008, então tinha muito time com qualidade, Paulo Isidoro, Alex Alves. Então, hoje você não vê muito isso, você vê hoje muita força, né, muita intensidade, muita correria, como você falou. Mas eu creio que o Sampaio vai sair dessa sim. Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate, entendeu? Com uma satisfação imensa, com um prazer muito grande, com o treinador Massinho Guerreiro, meu amigo, né? Uma figura que eu tenho respeito, apreço, admiração. E no futebol, quando a gente já tem 27 anos de profissão, a gente passa, por força de ofício, a não torcer mais. Eu sou atleticano de coração. Mas quando a gente está no microfone, a gente passa a não torcer mais pelo clube. A gente torce por amigos, por pessoas. E você é um profissional em que eu torço muito. Que Deus continue a te abençoar e que você possa, a cada dia na tua vida, subir um degrau. Não sobe rápido não, porque às vezes a gente sobe rápido, tropeça ou cai. Sobe devagar, degrau por degrau, porque o futuro te espera. Ó, Jura, primeiramente agradecer a oportunidade, né, que você está me dando. Como eu sempre falo, né, que a gente tem amigos, né, que torcem pela gente. Como o Rui falou, a gente estava essa semana, e o Rui estava falando sobre isso. Estava torcendo muito pela Imperatriz, por conta de mim e do Fábio Nogueira, né, que trabalhamos juntos. E você é né, tem muitos da imprensa que torcem pela gente, a gente sabe que a dificuldade é grande, né, mas como você falou, a gente tem que ter humildade, simplicidade, cumplicidade com os amigos e simplicidade, né, e trabalhar, estudar, né, é o que eu vou fazer agora esse resto de ano. Tive até algumas propostas, mas agora eu vou só estudar, né, me aperfeiçoar mais, me qualificar para a gente chegar ao ano de 2019 perfeito. Você vai fazer um curso agora, o PRO, pela Imperatriz? Vou, mas esse é em fevereiro, né? Esse é em fevereiro na Granja, pago pela Imperatriz. Devo ir agora para Chapecoense, né? Onde o Márcio Araújo está, era Gilson Kleina, mas saiu já. Mas devo passar lá 15, 10 dias também, né? Estudando, se preparando, conhecendo também, né? Estrutura. Né? Exatamente. Trabalho novo também, né? De treinadores novos, até mesmo porque o meu curso vai ser só em fevereiro, né? Que é o Licença B, então já pensando já nisso também. E até para 2019 a gente já começar com um trabalho novo. Sucesso, Massinho. Obrigado, Júlio, obrigado pela oportunidade e agradecer também ao presidente do Imperatriz, o Adalto Carvalho, o vice-presidente, o Rodrigo, a dona Michele e toda a torcida do Cavalo de Aço que me abraçou lá, que me abraçou muito bem, abraçou a nossa comissão e graças a Deus... Você agora é cidadão imperatrizense. Também porque aquela praça ali é muito boa, né? A gente
fez por onde também e graças a Deus eles nos abraçaram muito bem. Então agora é só trabalhar e trabalhar muito para a gente conseguir um ano de 2019 melhor. Que legal esse papo que a gente teve com o Marcinho Guerreiro, né? Contando a sua história, contando os momentos, né, que ele passou no ano de 2018, da dificuldade de título conquistado pelo Moto. Né? Há uma mudança totalmente de paradigma, de estrutura, de ares, foi respirar ares de vida. E no Imperatriz ele ganhou impulso, né, no trabalho, no primeiro ano como treinador, né? Como treinador, assim, oficial, né? Efetivo. É efetivo. Jurinho, eu queria até te parabenizar pela entrevista, sem dúvida. Muito obrigado. A gente já fez várias entrevistas bacanas aqui e tal, mas essa aí, eu acho que foi a entrevista que o nosso entrevistado, né, no caso o Marcinho Guerreiro, mais falou, né? Mais se sentiu confortável para falar sobre a vida dele, sobre carreira, sobre a história dele toda, planejamento, sobre história de vida, desde o começo, lá do futsal e tal, e explicando como é que foi esse processo de sair do Moto, demonstrando a mágoa dele ainda com a diretoria do Moto, porque foi tratado como um traidor, né? Porque deixou o Moto injustamente, porque o Marcinho isso não existe, não né? recebeu, foi muito feio o que aconteceu com o Marcinho. E esse processo de chegar no Imperatriz, parabenizando também a diretoria, que disse que ele teve toda a estrutura do mundo para fazer um excelente trabalho. Lá ele só tinha uma missão, que era treinar o time. O resto estava tudo resolvido. Deu certo e eu desejo toda a sorte do mundo. Tanto é que ele vai continuar para 2019. Isso, vai continuar para 2019. Vai fazer curso Pro, né? Curso Pro, categoria B, né? Que ele falou, a categoria B da CBE, vai fazer no mês de janeiro, fevereiro. E está se preparando, né, para, com certeza, se tornar um dos maiores treinadores da história do Maranhão. Não duvido do potencial que o Marcinho tem, não, viu, Jurinho? É verdade, ele vai longe. E caráter, personalidade, trabalhador, né? A gente e sabe os resultados desse ano mostraram isso. Campeão maranhense e acesso com a equipe do Imperatriz da Série D para a Série C. Ô, Greg, a gente vai falar agora de outro grande profissional. Vamos lá. De Rui Scarpino, que levou o Moto em 2016 à conquista do estadual e também o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele está de volta ao Papão do Norte. E o repórter Ismael Gama conversou com o novo treinador do Motoclube de São Luís para 2019. Ele fala sobre planos, metas, o que espera fazer agora no Papão do Norte, pensando na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Maranhense e também na Série D do ano que vem. Depois de um período afastado do motoclube, Rui Scarpino, que garantiu o acesso do rubro-negro para a Série C em 2016, voltou ao Maranhão para comandar o time novamente. Uma negociação com a diretoria do Moto garantiu o retorno do técnico. A gente começou, né, uma conversa logo após o término do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu tive lá, quando eu saí lá do Campinense, a gente vinha conversando e aguardando o momento de eu vir até São Luís, né? Eu gosto sempre de vir conversar pessoalmente, como eu fiz da outra vez. E nesse diálogo aí me agradou aquilo que o Natanael colocou, que poderia ser feito, que ele colocou à disposição dentro de uma condição ideal. Então a gente está de volta aí para iniciar um trabalho e, se Deus quiser, a gente ter aí o mesmo êxito que a gente teve em 2016. Até dezembro, Rui Scarpino está montando a estratégia para melhorar o time e trazer mais títulos para o rubro-negro maranhense. Agora a gente tem uma averiguada em algumas coisas no CT, né, que precisam ser feitas. Agora a gente passa a analisar agora a questão de nomes de atletas, a base também que teve aqui esse ano. Já começa algumas conversas também de acerto com alguns atletas e nós vamos buscar outras opções também. Em cima disso aí, o lugar da pré-temporada que a gente está planejando para o início de dezembro, onde a gente pretende chegar com esse grupo, levar aí para o interior, para deixar o grupo bem mais próximo e com isso a gente poder fazer um trabalho ideal, onde você venha para a competição. Nós vamos ter praticamente 3 competições logo no início do ano e a gente precisa ter esse grupo preparado, numa condição boa para a gente poder fazer um trabalho bem feito, um trabalho de resultados que é muito importante no começo do ano. Rui, em relação à proposta que a diretoria do Moto fez para você, qual a tua expectativa em relação a essa proposta e o que os torcedores do Moto podem esperar da sua atuação novamente como técnico do Motoclube? A questão muito boa em relação a isso, a questão de propósito, até daquilo que o presidente colocou, foi muita questão de dar uma liberdade na montagem da equipe, a gente poder ter o tempo ideal e poder estar observando e escolher realmente aqueles jogadores que a gente veja que vão vir aqui, vão dar um resultado ideal daquilo que a gente precisa. Essas competições, elas vêm mudando, vêm sendo fortalecidas, exigindo um nível maior.
e a gente sabe que a cada vez mais você precisa ter jogadores envolvidos profissionalmente com as competições, com o clube, que não venha simplesmente para fazer um contrato. Isso daí dá um tempo para a gente poder escolher as peças certas e a gente poder fazer um trabalho bom. Porque todo treinador quer isso, a liberdade de você poder escolher as peças, de você poder trabalhar um grupo da maneira que você quer. Outro grande profissional, né, Sem Greg? dúvida, sem dúvida. E que tem uma história com moto marcante, né? Como goleiro e como treinador também, né? Isso. Tanto que a terceira passagem dele pelo clube, né? Eu desejo para ele sorte, né? E outra coisa, Julinho. O Massinho até falou isso na entrevista anterior, que desejava que a diretoria do Moto não fosse tão cruel como foi com ele, como pode ser com o Rui Scarpino, né? Não, tomara que ele não faça comigo o que fez com o Rui. Disse que o Rui era um grande amigo dele, né? Conversaram sobre essa possibilidade do Rui estar retornando à equipe do Moto Clube de São Luís. O Moto, a terceira passagem do Rui pelo Moto. Bom lembrar aqui, Juliano, que você já destacou, que o Rui foi campeão maranhense com o Moto 2016, conquistou o acesso da D para a C. Em 2017 continuou no futebol maranhense. Teve aquela belíssima campanha, na minha opinião, com o Maranhão Atlético Clube, que só foi eliminado naquele jogo decisivo antes de dizer para que o campeão. Ele voltou ao Moto em 2017 Isso. E não lhe deram o devido valor. Né? Não, foi demitido... Aí ele foi embora. Injustamente. Este ano, por exemplo, ele fez uma baita de uma campanha pelo time do Campinense. Bateu na trave para subir, né? O Campinense também. Foi vice-campeão paraibano com o Campinense e depois levou o Campinense ao mesmo estágio que o MAC na temporada passada, sendo eliminado. Então, para mim, o Rui é uma excelente contratação, tomara que a diretoria do Moto arque com todos os seus compromissos. É bom destacar também, Juliano, que a equipe, a diretoria se comprometeu a dar carta branca para o Rui. Na entrevista a gente pôde notar isso, de contratação de jogadores. Contratou agora um gerente de futebol, que vem de São Paulo, Serginho, né? Sim. Ele chega no mês de novembro para fazer todo o trabalho do departamento de futebol. Inclusive, eu até cheguei a conversar com o novo gerente de futebol do Moto, Serginho, foi contratado pela diretoria, pelo presidente Natanael Júnior, para justamente gerir o departamento de futebol com o Moto. Mas com todos os nomes passando pelo Rui, né? Com certeza, vão passar pelo ele é o Rui. comandante Técnico da equipe. Foram um dos critérios que o Rui pediu para poder aceitar esse projeto de Moto 2019. E tem que ser assim, né? Não, tem que ser, tem que passar por ele. É bom lembrar também que o Rui falou sobre preparação pré-temporada, dizendo que a pré-temporada começa... semelhante a esse ano de 2018, ainda em dezembro de 2018, visando 2019, em alguma cidade do interior. E essa pré-temporada foi fundamental para o Moto. Duas coisas pelo título, o Moto acertou em 2018. A pré-temporada que fez em Pinheiro. Um mês. E a montagem do time. O Moto acertou na montagem do time. Não, acertou. O Moto teve um mês de pré-temporada dividido. Claro, uma parte em Pinheiro, outra parte aqui em São Luís. 15 dias em Pinheiro. Exato. E aí, a ideia do Rui é a mesma. Fazer a mesma coisa e para tentar fazer aquela proximidade, né? Aproximar o jogador daquele... entrosamento, aquela liga, grupo, né? A liga do grupo. Porque dá muito certo isso. Não, dá certo, com certeza. Depois do intervalo, o Sampaio Corrêa empata com o Coritiba fora de casa e dá sinais de reação na Série B do Brasileirão. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta agora para destacarmos a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio jogou na última sexta-feira em Curitiba, no Paraná, no estádio Couto Pereira, diante da representação do Coritiba, que vinha pressionado, a torcida cobrando, a imprensa paranaense também, porque o time estava despencando na tabela da Série B do Brasileirão. E o Sampaio precisava arrancar pontos, já que o time trabalha para reagir e dar uma reviravolta nessa classificação da Série B do futebol brasileiro. Ô Greg, no primeiro tempo, o Sampaio ainda teve uma chance claríssima, logo no começo do jogo, num passe do Alisson pelo lado esquerdo, e que o Mateuzinho chutou e ela bateu no poste direito, né? Foi o melhor lance, inclusive, do primeiro tempo da partida, onde o Sampaio esteve bem, né? Esteve. Vamos aqui por partes, né? Primeiro, lembrar que esse resultado do Sampaio Corrêa fora de casa é um resultado que, teoricamente, seria bom, né? Se o Sampaio estivesse ocupando uma posição melhor na tabela de classificação. Intermediária, por exemplo. Porque o Sampaio joga contra o Curitiba, que é um time campeão brasileiro, que recentemente veio rebaixado da Série A para a Série B, fora de casa. Então, se você empata lá, é um bom resultado. Mas para a situação atual do Sampaio, não é. Você bem lembrou aqui, o Sampaio teve sim um esboço ali no primeiro tempo de estar jogando melhor. Mas, vamos dizer assim, Juliano, o jogo, se tivesse para um vencedor, na minha opinião, teria sido a equipe do Curitiba.
Até porque teve gol anulado, claro que foi corretamente, na minha opinião. Né? Corretamente, criou algumas oportunidades. O Sampaio teve bem defensivamente, explorou alguns contra-ataques no primeiro tempo. No segundo tempo não, abdicou completamente do ataque, na minha opinião, abdicou. E ficou esperando ele defensivamente aguentar aquela pressão da equipe do Curitiba. Claro que mas não foi intensa, isso né? quer dizer, claro não foi que a intensa, equipe do não Curitiba... foi efetiva a pressão. Não mas fez. No primeiro tempo o Sampaio teve mais posse de bola e construiu algumas jogadas. Teve bem no primeiro tempo. O segundo tempo não. Houve uma imposição por parte do Curitiba, principalmente com a entrada do Alisson Farias. Sim. Tá? E do Sassi. Foi. Ian Sassi. Ian Sassi, exatamente. A partir da entrada desses dois, o Curitiba reouve o domínio. Sim. Né? Tentou, em alguns momentos, até pela pressão que sofreu o treinador Eduardo Batista, sabia que se não ganhasse o jogo estava demitido. Foi. De fato, aconteceu. Foi demitido. E eles exploraram muito a velocidade. E o Sampaio suportou essa pressão. Aguentou a pressão, mas sem efetividade. Deixou de incomodar no segundo tempo como incomodou no primeiro, né? Exatamente. O que eu disse, o Sampaio abdicou do ataque no segundo tempo. O Sampaio não esboçou algum tipo de, vamos dizer assim, aquelas cutucadas que o time tem que dar de vez em quando para espantar o time adversário. Não. E da forma que saiu o Curitiba para o jogo, isso, né? Podia. Uma alfinetada. Podia ter feito, mas não fez. O Sampaio traz esse empate de 0-0 de lá, né? Na minha opinião, como eu já disse, seria bom, mas na situação não é, até porque o Boa Esporte, que vamos dizer assim... Ganhou nos minutos finais do Londrina. É o principal adversário do Sampaio, né, Juliano? Agora? Nesse momento mas se a gente olhar, o Sampaio precisa sair da zona. Tem que olhar para o primeiro que está fora dos Brasil. Quatro, né? Tem que olhar para o Brasil, mas olhando para o Boa Esporte, o resultado do Boa Esporte, Juliano, até separei aqui, fiz uma tabelinha aqui da nossa Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a 17 pontos, mesma pontuação do Sampaio Corrêa, que também tem 17 pontos, né? Sampaio só está à frente em saldo de gols, porque o Boa Esporte tem menos 13 e o Sampaio tem menos 9, né? Que é pânico, né? Vamos dizer assim, é uma situação crítica. É o segundo pior, além do Sampaio ser o vice-lanterna, é o segundo pior saldo de gol da competição. Da Série B. Da Série B, ou seja, menos 13 Boa, menos 9 Sampaio. Logo acima temos o CRB também, que vem numa maré totalmente... E que perdeu o jogo. Exatamente, vem perdendo jogos. O Sampaio deu azar porque o Boa ganhou e o Brasil conseguiu um resultado positivo. E aí a diferença do Sampaio subiu para 5 pontos com relação ao Brasil. Se a gente for observar aqui, fazer uma conta matemática e tal, o Sampaio Corrêa tem 17 pontos, o Brasil 22. O principal adversário do Sampaio, como você bem lembrou, é o Brasil, porque o objetivo é sair, né? Mas se não tomar cuidado, o Sampaio pode ser ultrapassado pelo Boa Esporte. Que vem numa recuperação, né? Isso, que vem numa recuperação. Já ganhou 2 jogos importantes. Ganhando jogos, empatando jogos, parou de dar aquela série de derrotas e o Sampaio não ganha, Julinho, há muito tempo. Há muito tempo não ganha um jogo. Já são o quê? 10 jogos na Série B, né? Na Série B há quase 10 jogos o Sampaio não tem uma vitória. E aí tem uma missão, na minha opinião, difícil, porque vai pegar o Guarani, que vem de uma derrota em casa, né? De virada para o Fortaleza. De virada. Eu até tive a oportunidade de assistir esse jogo aí. O Guarani estava até com uma vitória tranquila. Agora, de repente o Fortaleza fez 2 gols e aí precisa vencer o Sampaio. Agora eu quero falar com você sobre o time em vamos si, falar, né? Vamos falar. Desse novo trabalho do Paulo Roberto Santos. A gente pode perceber, pelo menos eu fiquei com essa impressão, né, de uma melhora do time do Sampaio Corrêa. Teve. De que forma? Né? Em todos os jogos que o Sampaio fazia, por exemplo, vamos escalar do Francisco Diá e depois o Roberto Fonseca, o Sampaio mais sofria do primeiro ao último minuto, jogando fora de casa. Sofria muito. O que eu vi o Sampaio sofrer na partida, por exemplo, contra o Bahia, foi uma coisa impressionante na decisão que o Sampaio ganhou. Foi. A Copa do Nordeste. Depois eu vi o Sampaio contra outras equipes na própria Série B. Quase todas. O Sampaio ser bombardeado o tempo todo se defendendo. Eu não vi isso. Não teve. Na partida, né, que o Sampaio fez agora, o segundo jogo ao comando do técnico Paulo Roberto Santos. Eu vi o Sampaio no primeiro tempo até sair para o jogo. Sim. Vi o Bruninho, que ainda está longe do ideal, mas dá esperança. Uma melhorada. Dá uma esperança na torcida, não é? O Mateuzinho se mexendo um pouco mais, é um jogador muito elétrico. Um jogador útil ali, para mim, na minha opinião. O Fernando Sobral, já nessa composição agora de meio campo, ele no primeiro tempo, não sei se você percebeu isso, ele estava jogando pelos lados do campo, não é a dele. É um jogador que atua por dentro. Com a entrada do Adilson, que eu não vi fazendo uma falta, bom jogador. Bom jogador. Chegou Adilson Goiano. E o William Oliveira ali foi liberado
né, para fazer uma aproximação com o meio atacante Fernando Sobral. Ficou mais livre. Mas pelo lado, que não é a dele. O Sampaio tem um jogador para criar pelo lado do campo, chama-se João Paulo, que inclusive entrou na partida. O Fernando Sobral é um meia para atuar por dentro. Ele é mesmo. Né, por dentro. E aí depois ele mudou. O Paulo Roberto mudou no segundo tempo já da partida. E lá na frente, eu vi o Alisson dar 2 chutes. Tivemos a troca, né? Do William pelo Alisson. Saiu o William, entrou o Alisson. Né? Eu não vi, não teve uma grande oportunidade, uma bola que ele pegou para poder fazer. Eu vi ele dando 2 chutes, um dos quais o goleiro pegou. Mas eu vi que, taticamente, houve uma mudança. Uma mudança de postura. Teve. Tá entendendo? Teve, do Sampaio. Teve uma mudança de postura que foi bem evidente, principalmente no segundo tempo da equipe. O que você destacou é perfeito. O Sampaio tinha um problema, até comentava contigo nos bastidores aqui, a gente falava assim, a virtude do Sampaio, que estava surtindo efeito na Copa do Nordeste, é que o Sampaio sabia sofrer, aguentava aquela pressão e estava sabendo sofrer, que foi o caso... E eu dizia o que para você? Uma equipe de futebol, principalmente de expressão como é o Sampaio, não pode ficar o tempo inteiro se defendendo. Não podia, mas nessas questões ali de mata-mata, eu até entendo. Tu tá jogando em casa, tu faz teu resultado, vai jogar fora de casa, tu sabe que vai sofrer a pressão e aí tu tem que saber sofrer. Mas tu mata o coração do torcedor. Mata, né? Mas é assim. Mata-mata é assim. Agora, em pontos corridos, não pode. E você tem que ter uma regularidade. Isso, né? em pontos corridos tem que ser regular. Tu não pode ter essa tática que você costumava dizer muito que o Francisco Dias sabia. O Francisco Dias é perfeito para mata-mata. Você lembra? Você falava muito? Porque ele faz o resultado aqui, aquele 1-0, e prende fora de casa, contra-ataque, bola parada e consegue. No pontos corridos não funciona. Porque se você empatar por exemplo, empatar 2 jogos, não vai para lugar nenhum. Né? Não vai para lugar nenhum. É melhor ganhar um jogo e perder o outro do que empatar 2 no pontos corridos, porque senão você não vai ficar ali no meio de tabela. Bem diferente. Não vai para lugar nenhum. E uma coisa que eu pude perceber, já sob o comando do Paulo Roberto, você já destacou, vamos dizer assim, o Sampaio não sofre mais. No primeiro tempo, o Curitiba tentou, esboçou alguma coisa ali, que eu disse que o Curitiba até merecia ter um placar, mas no segundo tempo não. O Curitiba não conseguiu. Agora eu vou dizer pra você, não é fácil jogar lá contra o Curitiba. Não, de forma alguma. Apesar do Curitiba... Não é fácil você sair de um Couto Pereira com o resultado que o Sampaio saiu de empate. Não é, apesar do Curitiba estar numa draga danada, né? E, inclusive, o resultado de empate... E já mudou o time e comissão técnica 2 vezes. 2 vezes, nessa exatamente. mesma competição, 2 vezes. Porque tem condição, né? E por coincidência... 2 vezes o Sampaio foi o causador. Foi lá no primeiro Quando ganhou aqui por 2-0 no Castelão, caiu o técnico. Portões fechados, né? E eles mudaram o time praticamente todo. Para você ter uma ideia, do time que jogou a primeira partida contra o Sampaio aqui, e esse time que enfrentou o Sampaio lá no Couto Pereira agora sexta-feira, só 3 jogadores. O Wilson e mais 2, né? O goleiro Wilson mais 2. Só 3 jogadores. Pois é. O resto foi mudado. Foi mudado e é um time que tem condição financeira para fazer isso. A gente aqui, Sampaio Corrêa... Não pode errar, margem de erro. Isso. O Sampaio não pode errar. Numa Série Se B, errar, cai. Fica na situação que está. Cai, se errar, cai. E aí o Sampaio errou e está na situação lastimável, né? De estar ali na vice-lanterna tentando brigar com o Boa Esporte para ver se não fica em último. É uma situação complicada. Eu destaquei aqui, Jurinho, a próxima partida do Sampaio, né? Eu já tinha destacado aqui. Contra o Guarani. Contra o Guarani. Sábado, 7 horas da noite no Castelão. Exato. Sábado, 7 horas da noite no Castelão. Falei que o Guarani teve esse resultado de derrota em casa para a equipe do Fortaleza, que deu uma disparada, viu? Desgarrou aí na liderança da competição, 6 pontos à frente do CSA devido a essa vitória fora de casa. Eu estava assistindo esse jogo aqui, a equipe do Guarani não é ruim, é uma equipe boa. Não, é uma equipe fez boa. 2-0 no Fortaleza. Fez 2-0. Mas o Fortaleza está muito encaixado. Isso. O Fortaleza tem uma equipe hoje que deu liga. Isso. Nesse momento, o Guarani está na 9ª colocação, com 29 pontos. Se ganhasse, iria para terceiro, Juninho. E estava ganhando, era para ir para terceiro, porque está muito perto ali naquele bloco da frente. Vai ser um adversário difícil e o Sampaio joga com a missão de vencer, tem que vencer, né? Joga. Eu tenho até separei outra coisa aqui interessante. O Sampaio tem esse confronto diante do Guarani 7 horas e na próxima terça vai encarar o Vila Nova aqui. 9h30 da noite. 9h30 da noite, exatamente. E olha aqui, o Vila Nova, por sua vez, está na 7ª colocação, só 1 ponto à frente do Guarani. Brigando para poder chegar no Z4. Os dois estão brigando para chegar no G4. São 2 grandes adversários. 2 grandes adversários. Pedreiras 2 pedreiríssimas. casca grossa. E se você me permite, eu acho que o torcedor, né, o torcedor do Sampaio Corrêa, num momento como esse,
tem que ir para o estádio para apoiar. O torcedor que não quer ver o Sampaio cair, né? O torcedor tem que participar. Não, se não for, meu amigo, aí fica difícil. Tá Difícil fazer futebol no Maranhão há muito tempo. Imagina assim uma torcida aí. A média de público do Sampaio é baixíssima, é ridícula. Eu vou chamar, a média do Sampaio é ridícula. Algo em torno de 3 mil pessoas. 3 mil torcedores. Não existe, Julinho. Não dá para fazer futebol profissional dessa forma, principalmente numa Série B, onde os orçamentos dos outros times do Sul-Sudeste são milionários. Eu tive dando uma olhada, né? sabe qual era a média de público do Sampaio na Série B de 2014? 2014? Não, quanto era? 24, 25 mil torcedores. Pois é. Dá para comparar? Não dá para comparar. Muito, né? Não dá para comparar. E tem uma coisa que eu separei esses dois jogos aqui, esses dois confrontos, diante do Guarani e do Vila Nova, que é o seguinte: se o Sampaio está a 5 pontos do Brasil, né? 5 pontos do Brasil, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Jurinha, se o Sampaio não ganhar esses dois jogos, complicou. Complicou totalmente. Vamos apostar que ele ganhe, né? Vamos apostar que ganha, a torcida tem que ir pro estádio empurrar. Fundamental. Se não ganhar, meu amigo, não, a corda já está no pescoço. Porque aí são 2 jogos em casa a menos, com a possibilidade de 3 pontos. É verdade. Acabou. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Muito obrigado a você pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. Você sabe que nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia e também na TVN Canal 17. Toda segunda-feira às 8 da noite, com reprise do programa em 2 horários, na terça, 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, meu amigo, meu parceiro, os canais de interação para que o público possa sugerir e participar aqui da TV Assembleia. Pois é, você, telespectador, pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro, o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E nosso programa vai estar completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir, compartilhar no Facebook a partir de amanhã. Terça-feira, dessa terça, né? Um abraço, Greg. Valeu, Júlio. Tamo junto. Obrigado ao Ricardo aí, né? Valeu, Ricardo. Guerreiro. E obrigado a você pelo carinho da audiência. A gente se vê pela ilha. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, galera.